medo de falar sobre o que você sente. Eu entendo você. Eu ouço você. Sem julgamentos. Fale sobre aquilo que lhe dói. Quebre o silêncio. Peça ajuda. Sua vida importa sim, e muito. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não importa onde você parou. A vida, às vezes, só precisa de um ponto e vírgula. Saiba que você tem uma linda estrada para percorrer. Saiba que é possível recomeçar. Todos pela vida! Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. Mais uma vez, né, nós aqui com a parceria da Monster, nossa grande parceira, nossa irmã que vem nos auxiliando durante esses anos, né, desde o ano passado a gente fez essa parceria, a qual a gente agradece imensamente, toda a equipe, todos os concurseiros também que participam conosco, comentam, mandam recadinho, isso é muito importante para a gente, assim, não tem palavras para agradecer, quanto é importante essa parceria. Queria cumprimentar também a equipe da Epitom, que sempre está aí nos auxiliando. Hoje nós estamos com a nossa colega Tássila, a Tássila é nossa parceira aí dos projetos, Tássila é psicóloga. A quem está nos assistindo, a Cleoneide não pôde estar presente aqui hoje, mas ela está nos assistindo com certeza. E queria pedir para vocês compartilharem. Eu acho que esse momento é muito importante, Quem puder, compartilha, clica aí no sininho, dá um like para a gente, comenta, chama mais amigos para participarem desse bate-papo hoje, que é muito especial. Todos são especiais, A gente tem visto, tem tido muito retorno positivo dessas lives, desses encontros, desses bate-papo. Então, assim, todos eles são muito especiais. E para setembro a gente não poderia deixar esse tema de lado, que é o Setembro Amarelo. E aí, gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Maria Helena, eu sou psicóloga. Estou coordenando um projeto que chama Conviver na Epitom. A Epitom é uma ONG, é uma instituição não governamental, uma OSC, Falava-se ONG, agora é OSC. E ela já vem atuando aqui no município de Patinga há vários anos. E eu estou aqui na Epitom desde 2016, trabalhando as questões dos projetos, das campanhas. Então, desde 2016, a Epitom vem atuando com os projetos a nível municipal. Ela já atua há vários anos com o programa Jovem Aprendiz. Hoje a Epitom, ela tem quase mais de 100 aprendizes inseridos no mercado de trabalho. E esse trabalho, ele leva, além da profissionalização, a educação, o acompanhamento na escola, na empresa. Então, assim, a gente está sempre aí tentando ficar ao lado dos adolescentes, das famílias, tentando aí dar esse suporte. E desde 2006, a Epitom vem trabalhando as campanhas a nível municipal. Nós começamos com as campanhas de enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente, passamos a trabalhar também com a prevenção ao uso e abuso do álcool e outras drogas, e desde então a gente vem trabalhando vários temas, gravidez na adolescência, gravidez precoce, a gente vem trabalhando a questão do bullying, então diversas formas de violência, e hoje nós estamos aí para conhecer um pouquinho mais, o trabalho dos nossos convidados, como que acontece, para a gente estar falando dessa outra violência, que é a violência autoprovocada. É uma violência que a gente sabe é multifatorial, não existe um fator determinante, mas que ela acontece, e as estatísticas apontam, não diferente da violência sexual, que a violência sexual, ela acontece, a sua grande maioria, dentro da própria casa,
a violência autoprovocada também, né, em torno de 51% de casos acontecem dentro da própria casa. Então, está perto de nós, está nos nossos lares, e aí a gente precisa falar um pouquinho desse tema. Gostaria de agradecer os nossos convidados especiais, né? Andréia Souza, ela é coordenadora e voluntária do grupo, Associação Grupo Amor Vida, né? Queria que a Andréia falasse um pouquinho como que é essa associação, e o Tom Veiga também, que é o parceiro dela, né? Parceiro aí da equipe. Bom dia, Andréia. Bom dia, Maria Helena, bom dia, Tássila, bom dia, Tom. Então, o Grupo Amor Vida é uma instituição, né, que ela existe aí hoje, esse ano nós estamos comemorando 20 anos, né, de existência, fazendo esse trabalho. É uma instituição que ela não tem vínculo partidário, nem religioso, e ela é mantida 100% pelos seus voluntários. E qual que é o trabalho que o Gavi oferece, né? É um trabalho de apoio emocional para as pessoas que estão em crise. Então, se alguém está em crise emocional, ela liga, entra em contato com o Gavi através de um dos nossos telefones. Os nossos telefones não têm identificador de chamada. E esse acolhimento, ele é feito sem julgamento nenhum, né? Uma aceitação, a gente aceita aquela pessoa, sem fazer um julgamento, né, do que está acontecendo na vida dela, a gente ouve essa pessoa e a gente faz todo esse trabalho com muito amor. Então, todos os voluntários que estão ali dentro do Gavi estão exercendo essa atividade por amor à vida. Então, você quer complementar um pouquinho, Tom, minha fala? Olá, pessoal, bom dia. Cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade. André, você já trouxe bastante informações sobre o nosso atendimento, então, a princípio, está perfeito. Da joia. Tássila, bom dia, Tássila. Bom dia, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês essa manhã, né? Um prazer estar aqui conversando, né, Maria Helena? Ter a oportunidade de conhecer o trabalho do pessoal do Gavi. Eu também não conhecia, mas já de início já dá para ver que é um trabalho importante e que gera impacto, né, muito grande na população que vocês atendem. Um prazer estar com vocês. Igualmente. Então, o mês de setembro, né, ele é bastante conhecido mundialmente por se tratar por várias campanhas. E o dia 10, né, que é amanhã sexta-feira, dia 10, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, essa campanha é conhecida como Setembro Amarelo, né, o amarelo porque é um sinal de alerta, um sinal de atenção, ele chama muito a atenção. E foi criada pelo Centro de Valorização da Vida, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, trouxe essa temática, porque em função, né, do número. A gente sabe que, estatisticamente falando, existem, apesar de ser um número alto, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Mas a gente sabe daquelas tentativas que muitas vezes não chegam a ir ao hospital, não chegam a procurar uma ajuda. Então, assim, existem aí os números que não são notificados. E a gente precisa falar dessa questão para que não chegue a acontecer, né, o ato em si. Então, assim, apesar desse assunto ser um assunto bastante delicado, ele é necessário, ele é urgente até, porque devido às questões da pandemia, né, a gente sabe desse sofrimento, dessa angústia, desse medo, dessa dor, né, e aí a gente precisa falar dos nossos sentimentos. Nós costumamos, né, trabalhar a questão da informação, porque informação, ela é sinônimo de proteção, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que tem uma informação, que ela sabe como buscar ajuda, né? Ela pode ali estar muito mais protegida e vai também saber ajudar quem precisar
de ajuda nesse momento, ela vai poder ajudar. Nós precisamos entender, e aí eu queria, né, passar um pouquinho assim para a Tássila explicar para a gente essa questão, né, o que é esse fenômeno, como que a gente pode falar, né, com cuidado e com atenção desse fenômeno, o que é, né, a violência autoprovocada, Tássila, o que é essas dores emocionais que a gente costuma falar, que leva, né, pode levar aí sim a consequências gravíssimas e até o ato mesmo, né, da pessoa tirar a própria vida. Fala um pouquinho desse fenômeno para a gente, como que a gente pode entender isso? Bom, primeiro, a violência autoprovocada, né, ou autoinfligida, é aquela que se caracteriza como um ato cometido pelo indivíduo contra si mesmo, né? Então, tem algumas pessoas até que costumam dizer, mesmo no senso comum, né, que a pessoa está tentando tirar a dor, né? Não está querendo se matar, está querendo tirar aquela dor que ela sente. E assim, pensando mais conceitualmente do que se trata, a violência autoprovocada, ela se caracteriza tanto como os comportamentos suicidas, como também os autoabusos, né? Nesse primeiro caso, a gente pode mencionar aqui a ideação, né, que é só o fato da pessoa imaginar, né, o fato da morte, e nesse caso, dela mesma causando a morte, né, a si mesma. Então, em seguida, tem a tentativa, né, que é mesmo a pessoa tentar provocar a sua própria morte, como também o suicídio, que já é a passagem ao ato, né. Então, esse primeiro caso se identifica como comportamentos suicidas, mas também a violência autoprovocada ou autoinfligida, ela também pode se caracterizar como as agressões a si mesmo, né? Ou também como as automutilações, que nesse caso são autoabusos. É importante a gente frisar, Maria Helena até já introduziu essa questão, que as tentativas, a ideação já é um sinal de alerta e que a gente precisa dar atenção, né? Às vezes a gente pensa aí que a pessoa só está falando, pensando nisso, para chamar atenção, né? Por isso que é tão importante essa campanha, a gente falar sobre ela, sim, em setembro, mas também trabalhá-la durante todo o ano, porque não é chamar atenção, né? Se a pessoa está com alguma ideação, pensando talvez no autoextermínio ou em formas de fazê-lo, é um sinal de alerta que nós precisamos fazer alguma coisa para protegê-la, né? E essas dores, Maria Helena, como você, né, questionou, geralmente são aqueles sentimentos de desesperança, de desespero, de desamparo, né, de impulsividade, assim, que a pessoa não vê outra saída senão, né, provocar essa autoviolência. Então, a violência autoprovocada é isso, ela se caracteriza tanto quanto os comportamentos suicidas, que são esses que eu mencionei, tanto como os autoabusos. Então, ambos são sinais, são na verdade, o estopim, né, já são o ápice, mas são coisas que a gente precisa prevenir, e por isso que a gente está aqui nessa manhã, né, para conversar sobre acolhimento, sobre escuta, justamente para prevenir esses casos. Sim, é muito importante a gente falar, né, porque ainda existe um tabu muito grande em relação às questões que envolvem, né, o cunho emocional, porque quando a dor é física, né, ela é mais fácil de ser vista pelo outro, ser diagnosticada muitas vezes, né, apesar de ainda existir uma dificuldade de acesso a diversos tratamentos, mas ela é mais fácil de ser diagnosticada e tratada. Agora, a dor emocional é de cunho subjetivo, né? É só quem está ali passando por aquela situação, e muitas vezes ela é disfarçada com um sorriso, né? Com um olhar que passa que está tudo bem, mas ao mesmo tempo não está. Então, assim, é um fenômeno, sim, muito complexo,
ainda existe, né, o estigma de não procurar ajuda, né, o estigma da doença mental. Então, assim, o transtorno psíquico. Então, ainda existe ainda, assim, um preconceito de falar dessas questões, mas a gente sabe que é relevante, que é importante, né, e que ele surge indiferente, não precisa ter uma situação em si para que aconteça, né? Várias situações podem envolver sentimentos e emoções que vão levar à dor psíquica, à dor emocional, né? Então, o medo pode gerar uma dor, né? O isolamento, a solidão, né? Os rompimentos, os relacionamentos que se rompem, né? Perdas financeiras, perda de emprego, né? Perda de ente querido. Então, assim, existe várias situações que podem causar a dor emocional. E cada um tem um suporte para isso, né? Cada um sabe o tanto que aguenta. Então, assim, quando uma pessoa vira para outra e fala assim, mas isso não é nada não, né? Isso é para chamar atenção. Isso é como se colocasse que ela entende do outro o que é do outro, né? Eu estou falando para você que eu sei o que está acontecendo com você, mas na verdade ela não sabe, ela está julgando, né? É uma forma de julgamento. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Porque a dor, só quem está sentindo que sabe o quanto está doendo, né? Não existe uma dor que dói mais que a outra. Existe a dor que eu estou sentindo. E o grau dessa dor é só eu que sei. Então, nós precisamos ter esse cuidado mesmo aí quando se fala de dores emocionais. Né? Sim, muitas vezes a pessoa, ela tem medo, ela tem vergonha, né? Muitas vezes ela é julgada como fraca, né? Mas você é forte, você aguenta, né? Existem muitas essas questões aí. Aí eu queria que a Andréia ou o Tom fiquem à vontade, tá, gente? Vocês dois aí, para estar falando um pouquinho das dores que vocês escutam, como que acontece, como que chega até vocês. Porque né, a gente entende, eu sou psicóloga, né, a Tássia também, e a gente entende que existe todo um caminho para o paciente chegar até a gente, né, o paciente ou o cliente. Muitos vêm com encaminhamento mesmo, né, raramente vir alguém assim sozinho, ele vem com encaminhamento ou porque está decidido tratar daquele assunto, enfim. E para vocês, como que chega até vocês essa demanda? Bom, Maria, ela chega por um caminho que muitas das vezes não seria o caminho ideal. Né? A pessoa, ela não encontrou um ambiente seguro no seu lar, junto aos seus amigos, as pessoas mais próximas, no seu trabalho, na sua escola, para externar, jogar para fora tudo aquilo que está machucando, tudo aquilo que está doendo, e ela não encontrou ninguém ou nenhum semelhante que pudesse ouvi-la de uma maneira carinhosa, sem julgamento, sem querer lhe dar sermão, sem querer lhe dar conselho. Então a pessoa, ela se enxerga sozinha. Mesmo rodeada de pessoas, de multidões, ela se viu sozinha naquele momento, onde ela não encontra nenhum ambiente seguro para poder falar daquilo que está incomodando, daquilo que está doendo. E esse é o pior caminho, porque nesse momento, quando o indivíduo ele não encontra nenhum porto seguro para poder colocar para fora tudo aquilo que está doendo, ela começa aquele pequeno processo de querer acabar com aquilo. Eu não aguento mais viver dessa maneira, eu não aguento mais sofrer assim, calada, sozinha. E aí inicia-se o processo da ideação. Como eu vou acabar com essa dor e com essa mágoa? E o Grupo Amor Vida, ele faz esse papel, o papel do ombro amigo.
Então, quando a pessoa ela não encontra ninguém para poder conversar, para poder desabafar, ela busca um dos nossos voluntários e ali ela mantém um diálogo amoroso. E essa escuta, ela não é uma escuta passiva, onde o voluntário simplesmente ouve a pessoa desabafar. É uma interação ativa, amorosa, onde o atendido, ele acaba de alguma maneira se sentindo valorizado, ele enxerga a sua realidade, enxerga os problemas que o cercam e, em 99% dos casos, o atendido ele sai daquela interação melhor do que quando ele chegou. Ele volta a ligar para agradecer? Como que depois fica um vínculo? Como que acontece isso, Tom? Bom, o vínculo, o voluntário, para ele iniciar o atendimento, ele passa por um longo processo de formação. E esse longo processo de formação, nós trabalhamos técnicas e uma delas é esse não vínculo. Então, o voluntário, ele sempre que recebe, muitas das vezes ele recebe o retorno daquele atendido, ou para um agradecimento, ou para dar uma continuidade, mas como o nosso atendimento ele não tem um cunho de psicoterapia, nós iniciamos o atendimento do zero, ali naquele momento. Então, mesmo que o atendido ele queira, muitos buscam o mesmo voluntário, muitos buscam dar continuidade naquela problemática apresentada no atendimento anterior, mas o voluntário ele começa do zero como se fosse um novo atendimento. Mas acontece sim do atendido ele precisar periodicamente buscar o atendimento como se fosse um comprimidinho, né? Novamente, novas problemáticas surgiram na minha vida, ou aquele problema ele tomou proporções maiores, teve um agravamento, e o único ambiente seguro onde eu encontro espaço para poder falar das minhas dores é lá no Grupo Amor Vida. Então, eu retorno a ligação, porque eu sei que lá eu posso falar, se ninguém vai me julgar, ninguém vai ficar me dando conselho, sermão. Então, existe, sim, a possibilidade do atendido ele retornar. Mas o método do atendimento, ele não é contínuo. O voluntário, ele inicia um novo atendimento sempre do zero. Então, a gente pode entender, né, que o sofrimento, ele existe, esse cenário que a gente está vivendo, né, de muitas incertezas, muitas dúvidas, pode potencializar esse sofrimento, e o Grupo Gavi, ele entra aí com uma medida protetiva, né, uma medida de proteção, porque ele tem todo o treinamento, ele é capacitado, toda a equipe, todo voluntário é capacitado para estar aí sendo esse mediador, sendo esse, né, ter esse cuidado aí dentro de todas as referências adotadas, todo o treinamento, para que ele atue de forma protetiva aí para essa pessoa que busca, né, a ajuda. E como que é assim, o índice diário de ligação? Como que acontece? Por que eu estou perguntando isso? Né? Deixa eu esclarecer. Muitas pessoas duvidam que vai ligar e vai ser atendida. Muitas pessoas buscam ajuda e às vezes chamou uma vez, chamou duas, aí fala assim, é mentira, não acontece, não é assim. Então, assim, como que vocês podem trabalhar isso, falar para a gente, né, estatisticamente falando, e dando esse recadinho para quem precisar? Insista, né? Eu acho que deve insistir, deve continuar, deve tentar, porque vai ter sempre alguém ali para poder atender esse telefone. Hoje, André, eu não vou monopolizar o diálogo, eu vou deixar. Maria Helena, hoje eu não tenho esses dados de números, eu não trouxe esses dados para o nosso encontro de números, né?
A gente tem, mas nós temos um controle tanto do fluxo de ligação, como das palestras realizadas por mês, mas eu não trouxe esse... 3 mil atendimentos mês. 3 mil mês. 3 mil, né? 3 mil mês. Então, é que eu não tinha, eu não trouxe essa informação atualizada. Mas, assim, existe, sim, essa demanda, principalmente, assim, a gente atende das 7 da manhã, tá, às 23 horas, sempre vai ter que a pessoa ligar no Gavi, vai ter ali um voluntário que vai estar atendendo essa ligação. E muitas pessoas ligam também, até para contar como que foi o próprio dia delas. Então, tem aquelas pessoas que ligam, que estão num momento de crise, de dor, e tem aquelas pessoas que ligam até porque a gente percebe que é a busca da solidão, ela liga para contar como que foi o dia dela, né? Então, ali a gente tem diversos tipos de atendimento. E também, tá, além desses atendimentos, desse acolhimento via telefone, nós também temos as nossas palestras. Nós realizamos palestras em empresas, em escola, e agora, principalmente no Setembro Amarelo, tem tido uma procura muito grande nas escolas com adolescentes nas faixas de 13 a 16 anos, né? Então, a gente tem feito essa palestra, nós estamos com a agenda bem lotada, da necessidade justamente de falar dessa questão que você abordou no começo, da questão emocional dentro do adolescente, né? Então, a gente, durante as palestras, a gente tem esse feedback dos próprios adolescentes que eles acabam mencionando, e a gente trabalhar muitos mitos em volta do suicídio, né, da depressão, do suicídio, que não se deve falar sobre o assunto, mas a gente deve sim falar, que essa abordagem que você colocou no início, sobre, né, quem quer, como diz, né, quem fala não vai fazer, isso vai passar, quem está em crise, quem está querendo cometer suicídio não fica falando. Então, a gente traz muito também essa questão dos alertas, das frases de alerta, da observar, né, como que o outro está agindo. E também nós temos agora, né, esse mês agora, né, Tom, nós estamos entrando dentro da rede de saúde aqui do município de Campo Grande. Nós vamos, inclusive, ter um psicólogo cedido pelo município dentro do Gavi para poder fazer um trabalho mais de perto, tá fazendo esse atendimento, esse acompanhamento presencial dentro do Gavi. O Tom pode falar mais um pouquinho sobre isso, né, Tom? Esse grande avanço nosso. Imagina só, Tássila e Maria Helena, o que ocorria? O Gavi, ele era até o momento, ele era uma ONG que, como se fosse uma ilha, né? Longe do continente. Então a rede de saúde pública, ela só tomava conhecimento daquele que tinha tentado pela própria vida quando chegava-se, né, já com o suicídio consumado, ou então pelo menos com a tentativa, mas com o auxílio médico de pronto atendimento ali sendo realizado. Então, a partir dali que eles começavam a observar a pessoa que precisava de apoio e ajuda. E aí, com o apoio do Ministério Público, eles fizeram uma ligação entre a empresa, entre a instituição, o Grupo Amor Vida, com a rede de saúde. Então, aquele atendido que, no momento da conversa, o voluntário perceber que ele está apto, ou então está com o desejo de receber um atendimento por um profissional da área da saúde mental, nós o convidaremos para que ele vá até a sede da instituição, e lá ela vai passar por uma consulta com um profissional da área da saúde cedido pelo município. Então, a gente vai fazer essa interligação. Então, identificamos a pessoa emocionalmente fragilizada ou em crise, será encaminhado para o atendimento presencial com um profissional da área de saúde, e aí ela passa a ser monitorada pela rede pública de saúde, dando todo o suporte e tratamento necessário para que aquele indivíduo ele consiga se reequilibrar e seguir a sua vida normalmente. Sim. Então, essa foi uma conquista da sociedade, né, recente, e que já está no processo final de implantação, e em breve o município ele vai ser a primeira
a primeira iniciativa nacional nesse sentido, e em Campo Grande ela está iniciando aí essa parceria com o Grupo Amor Vida para que a gente consiga fechar todo esse ciclo de rede de ajuda e minimizar qualquer possibilidade de perda aqui na nossa cidade. Que bom, parabéns, né? Parabéns aí ao município por essa iniciativa, essa parceria, né? Eu costumo dizer que a rede, ela precisa estar em parceria, ela precisa atuar junto, né? Porque assim as coisas vão funcionar, né? As respostas virão, né? O resultado será mais positivo. E aí, a Epitonton, ela, né, e demais que estão nos assistindo, ano passado, que foi o período da pandemia, a Epiton, desenvolvendo, né, o projeto de transformação e outros projetos que ela vem atuando, ela fez o diagnóstico, né, com os nossos adolescentes. E aí, foi percebida essa necessidade. Então, hoje a Epiton também, ela tem uma equipe, né, que está preparada para estar fazendo o acolhimento e os encaminhamentos necessários para diante da demanda, tanto para os adolescentes, quanto para os profissionais, vai atuar também junto com os profissionais, levando nesse diálogo, levando essa busca por parceria, porque a Epiton ela não trabalha só dentro da instituição, ela trabalha no município todo. Então, é importante essa parceria. E isso deixa a gente muito feliz, né? Porque a gente sabe que o resultado, ele vem e transforma vidas, né? A gente entende isso como uma mola, né, que propulsora de trazer mais alegria, né? A gente sabe que os problemas sempre irão existir, as dificuldades sempre irão acontecer, mas a gente tendo aí essa parceria, tendo o acolhimento, tendo uma escuta, né, qualificada, adequada, a gente consegue vencer os obstáculos. Falando, né, da criança... Antes, Maria Helena, só antes da gente passar para o próximo assunto, para que não fique uma percepção de que o atendimento ele é em âmbito regional, o Grupo Amor Vida, ele atende pessoas do Brasil inteiro, tá? Inclusive de fora do país. Então, é uma parceria instituição e município, porque aqui temos uma visibilidade maior, mas atendemos nacionalmente todas as pessoas que ligam. Ainda hoje são telefones com DDD 67, mas acreditamos que com essa parceria com o poder público, eles cederão um número de 3 dígitos para que o atendimento ele tenha uma amplitude maior. Mas todos aqueles que estão nos assistindo, eles podem buscar o nosso atendimento, que serão atendidos normalmente. Inclusive, essa parceria no município veio pelo sucesso também no Brasil todo, né? Porque o contato de vocês chegaram até a mim exatamente por um grupo de ajuda. Então, assim, tem várias pessoas aí que estão divulgando, sim, o contato, o número, estão, né, falando dessa possibilidade aí de ajuda, de acolhimento que vocês tanto oferecem, né, a quem necessita. E quem não necessita? Todos nós necessitamos, né? Inclusive, a gente tem tido procura também através das redes sociais, né? Tanto pelo ali o bate-papo do Facebook, do Instagram, as pessoas entram em contato. Então, a gente até faz um convite aqui, o pessoal seguir as nossas redes sociais, compartilhar também, porque acaba sendo também mais um canal. Então, tem pessoas, inclusive, como o Tom falou, fora do país, e entram em contato com a gente por vários meios, né, tá? Inclusive pelas redes sociais. Então, nós estamos sempre ali, sempre vai ter um voluntário, seja por telefone, seja por esses outros canais, sempre tem um voluntário ali pronto para atender, para acolher essa pessoa que está precisando desse atendimento, desse acolhimento nesse momento, né? E Andréia, né, vocês aí, como que a pessoa pode ser voluntária? Eu acho que é bacana também vocês falarem, né? Como que a pessoa pode ajudar, né?
para além do voluntariado, que vocês recebem treinamento, mas também vocês podem falar para as famílias, né? Como que a pessoa pode ajudar? Então, para ser voluntário do GAV, né, a pessoa ela entra em contato manifestando esse desejo de se tornar voluntário, e aí nós temos uma agenda que começa e encerra turmas de formação, né, então ela é convidada a participar dessa formação, ela tem que participar dessa formação, passar por todo o processo da formação, inclusive durante a formação, como o Tom já bem colocou aqui, né, é uma formação ela bem profunda, bem extensa, e durante toda essa formação tem também a prática, né, nós temos ali a simulação das ligações, dos casos que acontecem, como que tem que ser essa abordagem, então o treinamento ele é feito muito profundo. E aí essa pessoa passando por esse processo de formação, aí ela começa nos atendimentos de forma monitorada, né, ela tem sempre ali um monitor que está acompanhando ela, e ela pode ser voluntária não somente na nossa cidade, porque nós temos, inclusive na formação atual, nós temos pessoas de outras cidades do país que estão fazendo essa formação, mesmo porque a gente está ampliando a questão dos atendimentos, tem esses atendimentos online, então a pessoa, ela, mesmo estando em outra localidade, dentro ou fora do país, ela pode estar ali atuando como nosso voluntário também. Você quer complementar, Tom, a pergunta dela? Bom, geralmente a procura para o candidato que se coloca à disposição para se tornar voluntário, ele tem alguns anseios, ou ele conhece alguém da família que está precisando de ajuda, ou ele teve um caso próximo de alguém que cometeu suicídio e por conta disso ele se sensibilizou com a causa e decidiu de alguma maneira se colocar à disposição para o trabalho da valorização da vida. Então, todas essas pessoas que são sensíveis à causa e que, de alguma maneira, querem construir e colaborar para que as instituições locais ou nacionais elas possam efetivamente trabalhar no sentido da valorização da vida e da sua preservação, tendo acima de 18 anos e sendo sensibilizado por essa causa e tendo o amor à vida, ela já está apta ali a se colocar à disposição dessa formação. É uma formação que dura em média de 3 a 4 meses. Ela é uma formação online, tá? E como a André disse, atendemos já nas turmas do ano de 2021, pessoas do Brasil inteiro participaram. Depois que ela conclui, ela faz um atendimento remoto da sua casa mesmo, com o seu telefone. Ela pode cumprir os seus plantões, que são de 4 horas semanais. E eu tenho certeza que todos aqueles que passam, né, por essa capacitação e se voluntariam, esses indivíduos são os maiores beneficiados. Aquele que se coloca à disposição para fazer o bem a alguém é o que tem aí o que tem o maior benefício, né? É o que a gente costuma observar sempre, em todos os casos. O amor é assim, né, Tom? Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente divide, mais ele multiplica, não é isso? Né? Que a gente tem essa abertura, é algo assim que não tem fim, né? O amor não acaba, ele vai se multiplicando. Eu queria perguntar, nem para a Tássila agora, em relação às questões mesmo da saúde mental, Tássila. A gente sabe, né, o quanto um sofrimento psíquico, ele causa dor, né? E aí existem os psicodiagnósticos, né? Que aí tem a questão da depressão, a questão da ansiedade, né? O estresse pós-traumático também é algo que, principalmente, tem se elevado os índices de pessoas sendo diagnosticadas com estresse pós-traumático em função da pandemia, em função desse isolamento, dessa mudança de vida abrupta que a gente teve aí, está tendo ainda, né? Porque as coisas ainda não estão bem no lugar.
Como que fica? Você acha que essas pessoas, assim, elas estão mais propensas, ou não estão propensas, ou não tem nada a ver? Como que a gente pode ajudar essas pessoas nesse sentido? É porque eu tenho depressão que eu posso cometer suicídio? Bem, uma boa pergunta, né? Então, não, né? O fato da pessoa ter depressão ou alguma outra doença mental, digamos assim, né? Como as pessoas dizem no senso comum, o distúrbio, o transtorno, enfim. Não diz que a pessoa vai tentar o autoextermínio, mas é sim um fator de risco, né? Não é um fator determinante, mas é um fator de risco. Eu até aproveito aqui para reiterar que a questão do suicídio não é algo assim determinado, né? Não é relação de causa e efeito, né? Ela é multifatorial, multideterminada, geralmente ela se dá com um processo, não é de um dia para o outro a pessoa decide fazer isso, né? Então, assim, essa questão da pessoa ter alguma doença, um transtorno, um distúrbio, é sim um fator de risco, né? Inclusive, ele está entre os dois fatores de risco que são mais, assim, percebidos, né? O outro fator é justamente uma tentativa já realizada previamente, né? Então, inclusive, o trabalho que o Gavi realiza, né, é muito interessante. Enquanto eles falavam, eu estava pensando aqui, que às vezes a pessoa procura uma ajuda depois de uma tentativa, então você chegou numa hora ali realmente em que é necessário ter alguém, porque após uma tentativa de autoextermínio pode ser que a pessoa tente novamente, né, um fator de risco. Então, sim, Maria Helena, sim, para o fato de ser um fator de risco, mas não é um fator determinante, né, o fato de eu ter alguma doença, algum transtorno mental, é sim um fator de risco. Inclusive, eu destaco aqui também que é um fator de risco pessoas que têm outras doenças mais limitantes, mais incapacitantes, e que não são psíquicas, né? Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença ali que talvez não tenha um tratamento, vai necessitar ali de um cuidado paliativo, isso também é um fator de risco, e é importante a gente se atentar bastante à saúde mental dessas pessoas, né? E aí, entre outros fatores de risco também, né? Igual, como eu disse, o simples fato da pessoa ter um transtorno, uma doença, não diz que vai ser um fator preditivo para um ato, né, uma passagem ao ato. Mas tem, por exemplo, eventos adversos na infância, como a pessoa que vivencia uma situação de violência sexual, ou presencia violência dentro da família, maus tratos, enfim, né, são essas questões familiares, questões que vêm da infância, podem sim ir somando a outros fatores e causar isso, né? E somado a isso, até uma questão que eu chamo a atenção também, eu queria até perguntar depois para o pessoal do Gavi como que é essa relação entre gêneros, né? Como que é essa busca, não sei se eles podem dizer, se tem essa estatística, porque tem se evidenciado nos últimos anos que as tentativas de suicídio são 3 vezes maiores entre os homens do que entre as mulheres. E, inversamente, as tentativas são, em média, 3 vezes mais frequentes entre as mulheres. Então, assim, a passagem ao ato, a concretização do ato é maior entre os homens. E aí eu passo, né, até proponho aqui uma reflexão se a gente não tem deixado de lado, ou se os tabus ou os mitos que a gente coloca aí socialmente falando, se não tem prejudicado a saúde mental dos homens, né? Por exemplo, eu sou homem, não posso pedir ajuda. Eu sou homem, não posso chorar, né? Eu não posso chorar, não posso admitir uma fraqueza, não posso ligar para o Gavi e pedir ajuda, eu sou homem, né? Por exemplo. Então, assim, é também um fator de risco, né? Até uma questão que a gente precisa pensar. E, para além disso, fatores sociais que eu acrescento aqui, que são, por exemplo, essa questão da pandemia, como a Maria Helena já pontuou, que as pessoas têm se tornado mais fragilizadas. Aquelas que já lidavam com alguma questão emocional, né, antes da pandemia, isso provavelmente se acentuou durante a pandemia. Aqueles que não tinham passaram a sentir alguns sintomas, às vezes somáticos, né, que acabaram necessitando de uma atenção maior. E, para além disso, as questões sociais relacionadas ao desemprego,
né? Muitas pessoas têm sentido mais essa questão da desesperança, do desespero, do desamparo também, porque perdeu o emprego, né? Talvez o pai de família que tem lá seus filhos para sustentar, perdeu o emprego durante a pandemia. Então, assim, é necessário mesmo compreender e, inclusive, considerar que ainda estamos em tempo de pandemia e que ainda possivelmente vamos sofrer várias consequências aí nos próximos anos disso também, né? Então, vou passar a pergunta para a Andréia, né, ou para o Tom aí, fiquem à vontade, em relação ao gênero, como que é a ligação, se é mais mulher, homem, como que funciona aí? Olha, Pode falar, Tom, pode falar. Tá bom. Nós não temos assim, estatísticas, porque não fazemos, todo o atendimento ele é anônimo. Tá? Então, nós não marcamos idade, não pegamos o nome, telefone. A pessoa ela busca o atendimento, não se identifica. O voluntário do outro lado ele também não questiona, não provoca, buscar saber quem é, de onde é, o que faz, o que não faz, mas pelos estudos de caso que nós trabalhamos, a grande maioria das pessoas que buscam é do sexo feminino. E os problemas são diversos. O que é importante a gente pontuar, e até mesmo refletir, pesquisas mostram que o homem, ele, no trato da busca pela morte, ele é mais efetivo, ele usa métodos que são mais efetivos. Já as mulheres, elas utilizam métodos que não têm tanta eficácia, por isso dessa discrepância. Elas buscam mais o suicídio, mas morrem menos. Os homens são menos, mas eles são mais efetivos. E dentro desses fatores, Tássila, que você trouxe para a gente, eu ainda complemento algo que é muito mais, uma informação que é muito mais importante, que também é importante, né, não é que é muito mais importante, que de todos esses transtornos e desses fatores que acabam desencadeando algum transtorno psíquico, e que os estudiosos eles já apontam que mais de 20 tipos de transtornos estão relacionados à pessoa que buscou o suicídio. Depois eles fazem um levantamento, né, todo o histórico daquela vítima. Então eles conseguiram identificar mais de 20 tipos de transtorno. E desses 20 tipos de transtorno mentais, esses suicidólogos, que são psiquiatras e psicólogos que trabalham exclusivamente com o tema suicídio, eles identificaram que 90% desses transtornos, eles atualmente são tratáveis. Então, aquele paciente, ele teria, 90% deles que cometeram suicídio, teriam chance, sim, de retomar o seu equilíbrio através dos tratamentos psiquiátricos ou psicoterapêuticos. Então, veja, 90% das pessoas, isso nós estamos falando de pelo menos 32 suicídios dia no Brasil. 90% desses 32 suicídios dia no Brasil, ele poderia ser evitado. E desses 90% que teriam tratamento, 60% deles não buscaram em nenhum momento ajuda na rede de saúde pública, através da rede de saúde pública ou privada. Então, 60% nem sabiam que tinham um transtorno ou que tinham um problema. Não chegaram a ser diagnosticados, não chegaram a ser tratados e acabaram perdendo a sua vida sem saber que teria uma alternativa, uma chance de poder superar através de ajuda dos profissionais da área da saúde mental a superar aquele problema que ele está passando momentaneamente. Então, fatores, aí a gente pode trabalhar uma série de fatores. Né? Existem até estudos que apontam a utilização de agrotóxicos nos alimentos, elas influenciam também a pessoa a desenvolver transtornos de saúde mental. Mental. Então, são uma série. Porém,
de todos os fatores que temos presentes hoje na humanidade, 90% deles podem ser tratados. E é isso que a gente precisa chamar atenção. Identificar ali a pessoa que está emocionalmente fragilizada e em crise e apontar um caminho. Segurar na mão dela e vamos juntos. Existe uma saída. O caminho é longo, mas eu estou aqui com você. Você pode procurar ajuda, eu vou com você procurar essa ajuda. Vamos em um posto de saúde, em uma UPA ou em qualquer outro lugar, buscar ajuda e que os casos de sucesso, de superação são enormes. E é isso que a gente precisa trabalhar com a população, porque os tabus existem, né? Eu não vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu não sou doido, eu não tenho, eu não preciso ser internado, eu não vou tomar medicamento. E aí a pessoa ela entra em um labirinto que acaba sendo muito mais difícil dela sair. Se a pessoa, quando ela começa a tratar, você lembra aquela historinha da dor de dente? Quando está doendo um pouquinho, a pessoa não vou deixar mais pra frente. Aí ela começa a doer mais, e quando a dor se torna insuportável, ela vai ao dentista, e o dentista já fala, olha, se você tivesse iniciado o tratamento antes, talvez nós não precisaríamos remover esse dente aqui, ou fazer uma cirurgia. Então, a prevenção, ela passa pela informação e passa por todos os cuidados e tratamentos que hoje a saúde pública, a ciência já conseguiu identificar e tem os tratamentos aí à disposição de todos nós. Uhum. São evitáveis, né? Sim. É muito importante, né, a questão da identificação e da busca por ajuda e, consequentemente, o tratamento adequado. E é muito importante a gente entender, né, que para cada indivíduo existe um tratamento específico. Então, só o profissional, né, dentro da sua especialidade, que ele vai poder orientar para aquela pessoa o tratamento mais indicado para ela. Então, é muito importante também a pessoa não ficar tomando o remédio que o outro tá tomando, né? Tem esses cuidados aí. Então, é individual procurar o tratamento e procurar a rede de apoio, né? Um familiar, grupos de apoio, né? Pessoas de confiança, isso é muito importante. E pessoas dispostas a ouvir, porque é muito comum a pessoa passar perto de você e falar um bom dia, tudo bem? Mas ela nem quer saber, ela nem para ouvir a resposta, né? Tudo bem e já vai. Mas, então, são posturas que a gente precisa parar um pouquinho, pensar, né? E ter esse acolhimento, né? A gente lida muito com os adolescentes e a gente percebe muito esse questionamento, essa fala deles. Mas eu não posso falar. Eu não tenho direito de falar, nem meu pai ou minha avó, não sei, o familiar não escuta. Então, assim, vamos ter esse cuidado, né? Se eu pergunto se está tudo bem, eu paro para poder ouvir a resposta, porque às vezes a pessoa fala, não, está tudo bem, sim, mas será que está mesmo? Então, ter essa atenção mesmo, esse cuidado aí, né? Gostaria de agradecer. Só reiterando, a questão, a gente falando de acolhimento e escuta, né? E a escuta vai além do que é dito, né? Às vezes você convive com a pessoa ali que é da sua família, trabalha com você, ou estuda com você, a pessoa está ali com um comportamento diferente do que ela geralmente apresenta, e você está vendo aquilo, mas não dá atenção. A pessoa já está dando ali sinais, né? E às vezes acontece alguma coisa, né? Como é o tema que a gente está falando aqui hoje. E às vezes a gente fala, nossa, mas foi do nada, né? Ela não falou nada. Mas talvez a pessoa está ali demonstrando. Então, escuta também é isso, né? Você perceber a outra pessoa. Às vezes não precisa falar algo, escutar realmente, mas ver alguma mudança que está acontecendo ali. Eu acho que é muito importante, né? Tem gente que até diz que escutar é abraçar com os ouvidos, né? Eu acho que é necessário isso, né? Eu acho que falta isso hoje em dia. Falta muito, né? A gente precisa parar um pouquinho e pensar. Chegou uma pergunta para a gente aqui,
que eu achei ela, né, muito interessante, e aí vocês podem nos ajudar, né, a Andréia e o Tom, e você também, Társila. É uma pergunta da Sueli, de Belo Horizonte. A Sueli quer saber como trabalhar com as pessoas que precisam, mas elas resistem ao tratamento, têm dificuldade para aceitar que precisa. O que você tem para falar para nós, Andréia? Eu acredito muito, assim, que a gente deve despertar nessa pessoa um motivo pelo qual a vida dela é importante, né? Trazer esse sentido da valorização da vida, do propósito, trabalhar em cima de valores, né? E às vezes a gente vê, assim, como o Tom colocou lá no começo, muitas das pessoas que buscam, inclusive, o voluntariado, são pessoas também que passaram pelo processo, ou da depressão, ou da tentativa do suicídio, e às vezes ela busca, né, até ali o GAV como para resolucionar uma dor própria, algo que ela passou, e ela se torna voluntária. E aí, quando a gente conversa muito sobre isso, e às vezes a gente, entre nós ali mesmo, a gente consegue fazer esse diagnóstico. Nossa, eu estava na depressão, o que me segurou que eu não cometesse suicídio? Os meus valores de família, sentir a sua importância dentro do contexto, né? O quanto que você é importante para uma pessoa. Então, isso faz com que a pessoa também, ela tenha um alerta, que ela pense sobre, né, eu posso buscar ajuda, porque tem outras pessoas também que dependem de mim, que são importantes, que né, dentro o sentimento de pertencimento, né, eu pertenço a uma família, eu pertenço a algo, e pessoas serão impactadas por um ato que eu possa cometer, não é só comigo. Então, quando a gente consegue também trazer essa conscientização, despertar esse interesse na pessoa, ela fica muito mais fácil para que ela busque ajuda, que ela entenda que ela é importante, que a vida dela é importante, sim, e ela tem que buscar ajuda, ela é importante para ela e ela é importante para outras pessoas. Eu acredito muito trazer esse fator esperança e também trabalhar, que hoje é cientificamente comprovado, né, a questão da espiritualidade. Então, a gente, dentro do GAV, como nós falamos, nós não trabalhamos religião, mas nós trabalhamos também essa questão da espiritualidade, o quanto isso é importante. Então, se a pessoa ela tem ali, né, se ela acredita que tem um ser supremo que rege a vida dela, que ela pode também se orientar através daquilo, isso fortalece muito essa questão. Então, como a gente falou, a gente tem vários caminhos ali que a gente pode utilizar para que desperte esse interesse na pessoa, dela buscar ajuda, né? Eu já trabalhei muito, já passei pelo processo, eu sou uma dessas pessoas que já passou por todo esse processo, o meu esposo também, e a gente conseguiu fazer essa volta, e hoje somos, inclusive, voluntários, nós dois também, dentro do GAV, porque a gente conseguiu fazer todo esse caminho, né, de buscar esse sentido da nossa vida e buscar recuperar a esperança, a fé, né, a gente ter fé em algo, ter uma fé que as coisas vão melhorar, que a gente tem um caminho a seguir. É muito importante, né, a espiritualidade, ela tem um fator, né, muito importante na vida das pessoas. E dentro dessas questões da saúde emocional, a gente percebe, sim, né, que já existem estudos, né, científicos que trazem essa questão da espiritualidade também, né, como fator de proteção. Principalmente para a saúde, e não só saúde mental, né? Saúde do corpo físico, vamos dizer assim. E chegou outra pergunta aqui, do Nildo. O Nildo é voluntário de Cuiabá. Ele quer que vocês falem um pouquinho, e também é bastante interessante, sobre as sequelas, né? Se vocês puderem falar um pouquinho, né, da pós-venção, como que, se vocês dão esse apoio também, né? Como que funciona? Pode falar um pouquinho para a gente? Bom, a pós-venção, ela é o cuidado e o amparo daquele que foi impactado por o suicídio de alguém próximo, ou ela passou pela experiência da tentativa do suicídio, e agora ela precisa de um acompanhamento. Nesse último caso, o acompanhamento ele é profissional. Claro que
o Grupo Amor Vida ele não vai negar nenhum tipo de atendimento para aquela pessoa que já buscou o suicídio. Mas ele, por vias de regra, ele precisa ser acompanhado por profissionais da área da saúde, porque ali vão existir tratamentos onde aquele indivíduo ele vai conseguir se restabelecer e aquele caminho que antes ele havia encontrado, agora ele vai ficar mais longe. Agora, para os familiares que foram impactados por um suicídio, nós trabalhamos com a nomenclatura de sobreviventes do suicídio. Então, são pessoas que, de alguma maneira, ela foi impactada e agora ela vive uma série de problemas que aquele ato causou na vida dela, de uma mãe, de um irmão, de um pai, de uma esposa, de filhos. E o Grupo Amor Vida, ele, antes da pandemia, ele estava com um trabalho de grupo de apoio para acolher essas pessoas e criar um ambiente seguro para que elas pudessem compartilhar todas as suas vivências, os seus sentimentos, com os seus iguais, com os seus pares, que também foram impactados, mas foi suspenso. Agora, com esse novo local onde o Grupo Amor Vida vai se instalar, a expectativa de nós darmos continuidade a esse projeto já está muito grande. Então, acredito que, além do trabalho de prevenção ao suicídio, que é essa escuta amorosa, nós também poderemos acolher aqueles que foram impactados. Por quê? Aquele familiar ou aquela pessoa que foi impactada por um suicídio, ela tem 5 vezes mais chances também de cometer suicídio. Então, ela precisa ser olhada e amparada com carinho. Porque senão, se a sociedade começar a olhar para ela com aquele olhar de julgamento, de que ela não foi capaz, ela falhou na sua criação, a mãe falhou, a mãe não percebeu que o filho estava precisando de ajuda e negligenciou esse apoio. Então, existem vários estigmas que a sociedade ainda falando da questão religiosa, dependendo da filosofia que a família ela adotava, religiosamente falando, ela chega a ser até excluída da sociedade, né, daquele núcleo onde ela vive. Então, o suicídio, ele impacta de 5 a 25 pessoas diretamente, dependendo até da posição social que aquele indivíduo se encontrava. Então, a pós-venção, ela também é algo que precisa ser trabalhado, e existem núcleos espalhados no Brasil inteiro. Às vezes você nem imagina que na sua cidade tem um grupo de apoio que pode sim fazer esse trabalho de acolhimento a essas pessoas que foram impactadas. E tem só uma observação que o Tom falou, né? Tem o julgamento social, mas também tem o auto-julgamento. A pessoa, ela se cobra muito, né? Por exemplo, se chega a acontecer com um ente querido, alguém dentro da sua família, seu familiar, ou uma mãe, como que eu não vi, como que eu não percebi? Então, também tem essa questão da autoculpa, né? O auto-julgamento, a pessoa trabalhar essa questão também que é muito importante, né? Porque essa pessoa, ela vai se culpar, e a gente, às vezes, fica por um período muito longo carregando esse sentimento da culpa, da responsabilidade pelo ato. Inclusive, isso é um ponto, né, Tom, que a gente trabalha dentro da formação dos voluntários, né, e já foi questionado, por exemplo, por mais que uma pessoa ligou, a gente fez o atendimento, e a pessoa, assim, mesmo assim, ela opta por ela cometer o ato, a responsabilidade é dela, a gente não pode jamais trazer essa culpa, eu não dei conta também no meu atendimento, eu não dei conta de solucionar isso. Então, essa questão da culpa, ela tem que ser bem trabalhada, porque a responsabilidade é da pessoa que cometeu o ato, né, e a gente, tendo a consciência que nós fizemos a nossa parte, que nós trabalhamos, desenvolvemos esse olhar, né, sobre essa pessoa, seja dentro da família, ou seja nós ali dentro como voluntário, mas a decisão ainda é de responsabilidade da pessoa que ela fez a tentativa, né, então a gente também tem que ter esse olhar bem cuidadoso aí, para ter realmente essa questão emocional bem equilibrada depois, que é difícil, né, mas a gente tem que resgatar isso daí. Sim, sim.
é muito difícil, né? E é algo assim imprevisível, né? Você não tem como controlar. Na verdade, a gente não tem como controlar nada, mas a gente tem que ter essa atenção, né? E por isso amarelo, né? Vamos ter a atenção, ter o cuidado, ter o respeito e carinho, ter o compromisso, né, independente da sua função. Você é voluntária, mas você tem o compromisso aí. Mas também não trazer a total responsabilidade, né? Trazer, sim, os fatores que contribuem, vão contribuir para valorizar aquela vida, para valorizar aquele ser que está passando por uma questão, né, que é insuportável, né, uma dor muito forte. Então, assim, a gente não pode ignorar nenhuma situação, nenhuma, essa é a verdade. Né? Às vezes, o comportamento adolescente, ele é entendido como rebelde. Eu costumo falar assim, vamos observar, vamos ter o cuidado, né? Não ignore, porque é um pedido de socorro. Né? A gente costuma entender que muitas pessoas não conseguem verbalizar, então elas vão se comportar, elas vão mostrar de uma outra forma. Então, a gente não pode ignorar nenhuma situação, acolher, né, aquela demanda, aquela situação que vier, sem formação de juízo de valor, né, sem espantar, sem chocar. Eu acho que manter, né, a serenidade é fundamental para que a gente consiga aí ter, né, o sucesso. A sensibilidade, eu acho que para quem está no ramo, ela já está ali, né, inata a pessoa. Então, não tem nem como a pessoa não estar nesse lugar se ela não for sensível, nem se ela não quiser buscar o conhecimento, buscar estudar para poder ajudar. Então, ela já está ali, né, entende-se que ela está capacitada para poder ouvir. Mas muitas famílias ainda não estão, né, e as pesquisas trazem a questão, né, que o ato, ele acontece em sua grande maioria dentro de casa também. Né, são objetos, são situações que colocam a pessoa, né, para cometer, né, ter alguma atitude assim que vai prejudicá-la. Então, é atenção mesmo, cuidado, né, e buscar ajuda, é fundamental. É um aprendizado isso aqui que a gente está vivendo, né, vivenciando. André, a gente está caminhando para o final. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão aí conosco, né, Belo Horizonte, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, né, nossos ipatinguenses queridos aqui também estão conosco. Então, assim, mando um grande abraço para todos. Muito obrigada pela participação, pela atenção. Né, essa live ela vai ficar, né, vai ficar gravada, pode ser compartilhada para qualquer hora, qualquer momento. Então, assim, eu gostaria que vocês finalizassem, né, deixando aí um recadinho de vocês para quem estiver nos assistindo. Eu vou deixar o meu, o Tom deixa dele. Que a vida, ela vale a pena, em qualquer circunstância, viver vale a pena, né? Então, a gente deve observar, independente do que você esteja passando, a dor que você está sentindo, né, a sua situação financeira, a sua situação de saúde, as perdas que você teve, ainda assim, a vida vale a pena ser vivida. Então, lute por ela, isso vale a pena. Obrigada, André. Bom, primeiro agradecer a oportunidade e deixar um recado, né, uma mensagem que nós utilizamos como lema, que a dor compartilhada, ela dói menos. E se você, que está nos ouvindo, não se habilita ou acha que não tem essa habilidade de acolher a dor do outro de uma forma que não vai acabar agravando, que seja um agente de transformação na vida daquele indivíduo, buscando ajuda, ou ajuda profissional, ou ajuda de pessoas mais experientes, ou então, até mesmo, ligando para o Grupo Amor Vida, perguntando como você pode se colocar à disposição daquela pessoa, quais são os caminhos que você pode utilizar, e se mesmo assim você ainda encontrar algum tipo de dificuldade, só de você compartilhar o número do nosso telefone com ele, você já pode estar ajudando e evitando que uma tragédia aconteça na vida deles. Obrigado a todos.
Obrigada, Tom. Tássila? Então, somando, né, ao que os nossos colegas já disseram, eu gostaria de dizer, né, para todos que estão nos ouvindo, que sempre existirá uma saída, né, nós somos seres de possibilidades, e a vida vai muito além do que a gente está vendo agora, do que a gente está vivendo agora. Então, por mais que você não veja uma saída, uma possibilidade para o que você está sentindo ou vivenciando, busque ajuda, né, fale com alguém, busque um profissional, alguém de sua confiança, mas fale com alguém, né? À medida que você disser para uma pessoa que possa realmente te ajudar, você vai se encontrar uma saída que não seja, né, extrema, que não seja irreversível, e aí com certeza você encontrará uma pessoa que realmente irá te ajudar. E obrigada a todos que estiveram conosco, agradeço aí a participação do Gabi, foi um prazer conhecê-los. Igualmente. Então, também gostaria de agradecer, né, Andréia, o Tom, pela receptividade desde o primeiro contato, né, muito solícito aí com a gente, muito obrigada. Nós vamos deixar o telefone de contato, né, e o endereço das redes sociais na descrição, que aí quem quiser, tiver interesse de conhecer o grupo, né, entrar no site, no Instagram, no Facebook, vai ter essa oportunidade aí também. Os telefones, né, o DDD é 67, 3383 4112, esse é o fixo, não é isso? Isso. O celular, 67 992666560 e o 999738682. Então, a gente vai deixar na descrição, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais também como poder ajudar, e o endereço das redes sociais também, o site, Facebook e Instagram. E, novamente, agradecer, né, agradecer a vocês, a disponibilidade, agradecer a equipe Epitom, que está sempre unida aí, em parceria, ajudando, né, está nos bastidores, está ligando, está buscando, né, agradecer a todos, agradecer também a Monster, né, sem a Monster aí na nossa parceria aí, né, esse evento talvez ele não estivesse acontecendo aqui neste momento. Então, muito obrigada, Monster, muito obrigada aos concurseiros, muito obrigada à equipe, aos técnicos, ao Rian, todos, né, e a gente fica muito feliz se durante esse tempo que nós tivemos aqui, uma fala, uma frase, uma palavra de alguém, né, pôde transformar um sentido aí da vida de uma outra pessoa, a gente já fica muito feliz. A vida sempre vale a pena, sempre, e assim, a dor da saudade, ela é muito grande, muito grande. Então, assim, eu tive familiar, né, passei por isso, a gente passa, né, a família lida com essa questão, então, assim, eu estou falando de algo que eu vivenciei na família. Então, é muito grande. Por isso, né, eu valorizo muito a vida e eu torço para que todos valorizam também. Viver vale muito a pena, os problemas sempre irão existir, só vão mudar de endereço, mas a gente tem a rede de apoio. E esse trabalho é muito bonito, né? Poder saber, né? Poder contar com alguém e saber que a gente tem alguém vale muito, vale muito. Então, não menospreze um contato. Às vezes você recebe um contato, um cartãozinho de alguém, guarda. Nenhuma hora você pode precisar. Né? Tem um número de telefone que te passou, igual, né, do Gabi, por exemplo, eu recebi no WhatsApp. Eu guardei, eu precisei. Né? E eles estão aqui hoje. Então, assim, vale muito a pena, nada acontece por acaso, né? E se alguém está aqui hoje ouvindo isso, é porque realmente precisa, realmente vai valer, ou para ele próprio, ou para alguém próximo a ele. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação, obrigada, né, pela paciência também de nos ouvir, e estamos à disposição. Gratidão. Gratidão obrigada. pelo convite. Tchau. Tchau. Tchau.